Sabe o que me tira da paciência? Oi, aqui é Yumi Nishida e Em Busca da Felicidade. Esse é o Pode Ter Paciência. Oi, tudo bem? Como que foi sua semana? De verdade, eu espero que tenha sido boa pra você. Obrigada por vir me escutar por mais uma semana e fica à vontade para pôr seus pensamentos, reflexões e experiências na mesa. Eu vou adorar. Hoje vai acabar sendo um podcast mesmo, né? Ele tem um formato um pouquinho mais longo, principalmente com um quadro de feedback. Mas se você interessar, pode pular também. Apesar de que eu vejo valor no podcast em tudo que vai ser falado, desde o início até o fim. Hoje eu vou falar sobre um hábito que me surpreendeu demais e simples, para que você e eu tenhamos um dia mais leve todos os dias. E possamos aproveitar melhor nosso tempo que ainda estamos aqui. Antes de tudo, não vamos deixar de ouvir mais um feedback de nossa preciosa ouvinte. Se você também deseja mandar um áudio com suas reflexões e experiências, as informações de contato ficam na descrição. Caso deseje pular, é só ir para o minuto 8h30. Yumi, minha linda, já me senti assim, da mesma forma, com os mesmos questionamentos. Eu vou fazer mais um podcast, me desculpe se, como se diz, me desculpe se for muito cansativo, mas eu vou compartilhar a minha experiência em relação à amizade e como hoje em dia eu enxergo tudo isso, né? Tiveram duas pessoas no ensino médio das quais eu gostava muito, que eu admirava muito o jeito de ser. Uma dessas pessoas chamava... A gente chegou a brigar no primeiro ano do ensino médio por uma bobeira que eu nem lembro o que era. E eu lembro que a culpa foi minha até. Mas depois a gente voltou à amizade e tal. Quando ele passou na faculdade, ele mudou muito. E ele foi cortando totalmente a amizade, assim, de todo mundo que a gente tinha contato na época do ensino médio. Na época do ensino médio, como todos nós tínhamos saído no mesmo lugar que era o SESI, a gente se uniu muito. Então até a gente se chamava de família até, sabe? Esses amigos. Quando acabou o ensino médio, na verdade, me parece que aquela amizade que a gente falava que ia ser pra sempre, ela não foi pra sempre, né? E eu me afetei muito com isso. Então, uma das pessoas das quais eu gostava muito e que se distanciou muito de mim foi meu colega. E uma outra colega também chamada... que os dois foram os únicos. De todos os outros colegas, começaram a trabalhar, começaram a fazer outras coisas. E eles foram os únicos que passaram na Unesp. A minha colega, que ela era uma menina super mente aberta, era o tipo de pessoa que eu gostaria de ser. E essas duas amizades foram as duas amizades que me doeram muito por eu ter perdido. Mas uma das coisas que eu percebi com o decorrer do tempo é que eu valorizava muito aquelas amizades, mas elas não era recíproco, né? Eles não me valorizavam. E comecei a tentar olhar para as pessoas que me valorizavam. Uma pessoa da qual você tinha um carinho imenso. Faz muitos anos que você não vê aquela pessoa e você, vamos combinar de tomar um sorvete depois de alguns anos. E você vai conversar com aquela pessoa e você vê que aquela pessoa já não tem o mesmo tipo de pensamento que você. Seus pensamentos mudaram, as coisas mudaram. E, infelizmente, diz muito sobre a gente. Por exemplo, essa minha colega que desde os 12 anos a gente é amiga, eu adoro ela. Eu fui no casamento dela e eu prometi que eu ia visitar ela. Visitei ela, acho que faz uns 2 anos já, preciso até ir rever ela. E eu percebi, ela é evangélica e tal, ela mudou o pensamento sobre muitas coisas. Só que ainda, por ela ser uma menina evangélica e tudo mais, ela ainda tem um pensamento mais fechado em relação ao que eu aprendi, ao que eu tive de experiência na faculdade. Então, o nosso pensamento já não... Eu não sei se a amizade poderia perdurar, a não ser por alguns minutos ou por uma visita, mas a gente mudou muito, né? E isso não diz muito sobre a nossa relação, isso diz sobre a gente, sobre as pessoas que a gente conviveu, sobre os lugares que a gente frequentou e sobre as decisões e sobre como a nossa vida foi mudando. E às vezes não sofrer
também com isso. Essas pessoas que eu falei que não, das quais eu gostava muito e que não tinham essa reciprocidade, que, né, enfim, teve até um colega meu que também, um outro colega que eu gosto muito e que também a nossa amizade se fortaleceu muito, porque que também por motivos diferentes o nosso pensamento acabou meio igual. Ele falou que essa colega falou que o colega que foi o único que passou na Unesp na época, logo que a gente tinha saído do ensino médio, e ele fez mestrado. E ela foi para Espanha, ela fez mil coisas também se formou e tal, né? Ela falou assim, você dos nossos amigos foi o único que venceu na vida, né? E daí, assim, eu fiquei pensando assim, nossa, o que significa vencer para ela na vida, né? É tão relativo essa questão de vencer na vida, né? É passar na Unesp, é estar no mestrado na Unesp, é fazer intercâmbio na Espanha, alguma coisa assim. E, sei lá, se ela tem esse tipo de pensamento, não é o mesmo que o meu, sabe? Então, eu acho que foi um favor que a vida me fez ter me afastado ela da minha vida, porque não é um pensamento saudável, sabe? Não seria saudável pra mim. E, sabe, eu acho que assim, as coisas vão mudando e nós mudamos junto com as coisas. E aquelas pessoas que não é somente que valem a pena, mas que têm essa reciprocidade de ter o mesmo pensamento que o seu, de estar acompanhando junto a sua evolução, a sua mudança, elas vão permanecer. E aquelas pessoas que infelizmente têm um pensamento diferente do seu, às vezes a vida faz o favor de afastar da nossa vida, porque não vai fazer bem também pra gente. No final, tudo que eu passei e comecei a perceber no decorrer disso tudo, que no final, as amizades que eu tinha, aquelas que permaneciam e aquelas que iam embora, elas não diziam sobre aquelas pessoas que foram ou sobre aquelas que ficaram, elas diziam sobre mim. A verdade é que eu estava modificando. Então, é isso, sabe? É meio que isso, assim, sobre a minha reflexão sobre amizade. Você viu como que é importante a troca de experiências, né? Nossa amiga que ela trouxe essa questão de que muitas das vezes as amizades que acabam indo embora, ela não necessariamente fala sobre a relação que a gente teve, né? Que não necessariamente quer dizer que era uma relação falsa em vários dos casos, se fazia sentido para vocês na época. Mas sim falam sobre quem somos naquele momento e como nós mudamos. Eu achei isso muito interessante porque eu nunca parei para pensar dessa forma. Viu, Thaís? Eu tentei resumir bastante as ideias centrais do que você quis dizer, pelo menos o que eu interpretei. Eu espero não ter alterado o sentido de nada. Eu fico extremamente feliz e muito grata pela sua participação aqui de novo. É muito importante e fica à vontade para comentar sempre que sentir vontade. A conversa de hoje nasceu a partir de um problema. Naquelas de, hoje é sexta, eu posso dormir tarde porque amanhã é sábado. Nessas, eu acabei literalmente trocando o dia pela noite. Acordando lá pelo meio-dia com minha mãe batendo no quarto escuro, querendo saber se eu vou almoçar com eles. Obviamente, por ter acabado de acordar, a fome nem deu tempo de chegar, só o mau humor. E aí eu respondo com os olhos ainda pregados de sono, hoje não precisa. Um pouco emburrada, mas assim, tentando não ser tão grossa. Apesar de falhar miseravelmente. E à noite, sem sono, acabar indo dormir lá pelas 4:30 da madrugada. E isso bagunçou todo o meu horário e minha agenda. Eu mal consigo passar tempo com a minha companheira e eu tenho que priorizar certos trabalhos em lugar de outros, porque algumas dessas atividades necessitam respeitar um certo horário comercial. Isso tudo tirou totalmente a minha rotina, que estava começando a ficar no controle de uma forma que me deixava mais satisfeita e feliz no final do dia. E agora, tá tudo de pernas pro ar. Desde a minha interação com as pessoas de casa, quanto à organização, quanto a prazos e quanto ao podcast. O roteiro ele acabou ficando atrasado.
Tenho muitas pautas para discutir, mas nenhuma delas ia ficar tão boa em tão pouco tempo até o nosso domingo de podcast. E foi na madrugada de quinta-feira que eu comecei a tentar escolher um que faria jus ao que eu estou sentindo no momento e que se tornaria um conteúdo de qualidade que eu fique satisfeita com o produto final. Enquanto eu escrevia e pesquisava para o roteiro que tinha decidido, eu tive uma ideia. Eu vou falar sobre hábitos simples que podem tornar nossos dias mais leves. Não é um conteúdo pesado para conseguir fazer em pouco tempo e é algo que eu realmente gostaria de falar. Só não tinha colocado na lista de ideias ainda. Enquanto listava os hábitos e realizava a pesquisa, um hábito em específico me chamou a atenção. Todos os que eu não conhecia, eu fui experimentando na hora para saber se fazia algum sentido. Além de só fazer uma leitura sobre na hora, né? Esse hábito, ele me conquistou. E sim, eu não sei de tudo, tá? Ok? O hábito que eu vou falar aqui hoje não é um que eu masterizei, mas eu pretendo dar continuidade. Porque, afinal, a intenção do Pode Ter Paciência é possibilitar que eu evolua juntamente com você. Por isso a comunicação e troca de experiências nos comentários e áudios são tão importantes. Dentre a lista de hábitos, aquele que fez sentido para mim na hora foi o hábito de escrever sobre experiências boas no dia por 5 minutos. Mas calma, não precisa se assustar. Pode deixar que eu bata um papo com a sua dona preguiça. Viu, dona preguiça, você gostaria de ser feliz, de dar um tempo? Você gasta tanto 5 minutos do seu dia com coisas que não vão te acrescentar praticamente? Vamos só experimentar dessa vez. Permita-se tentar, ok? Não, seu orgulho, agora você vem dizer que não precisa dessas coisas e que também não acredita nessas coisas? Vamos lá, você também tem que experimentar antes de sair reclamando. Parece que voltou a ser criança que não quer comer brócolis do almoço. Se depois que você experimentar e não gostar, aí você vem reclamar, tá bom? Tudo só depende de você tentar. Mas cara, falando sério com você agora, eu sei que pode parecer besteira ou parecer muito tempo, mas eu prometo que vale a pena. E tudo bem se você não conseguir por 5 minutos inteiros, faça o seu máximo e tá tudo bem. Eu tô propondo isso porque fez muito sentido pra mim quando eu experienciei e eu espero, do fundo do coração, que faça sentido pra você também. Eu tô propondo então que façamos esse exercício juntos e depois você me conta como foi a experiência. Eu nomeei esse hábito como o diário das coisas que valem a pena. Coisas que fazem valer a pena continuar de pé no dia seguinte, coisas que fazem valer a pena sorrir um pouco, ser gentil, fazer uma caminhada, presentear alguém que você ama. Esse hábito, ele exercita sua mente para observar as coisas boas na vida. Afinal, a gente foi programado só para lembrarmos das coisas negativas, como resultado da evolução pela sobrevivência, né? Mas, como consequência, a gente sempre dá muita atenção excessiva para detalhes ruins do nosso dia a dia e a gente esquece quase que completamente a parte boa de se viver. Para começar, se você não tem um caderno e não pretende usar o Word, você pode pegar um pouco de sulfite, cortar no meio, juntar tudo e grampear uma das bordas, criando um caderninho personalizado. Ou pode ser também um bom exercício para conversar com a família na hora da janta. Não falar sobre a crise, não brigar sobre política, sem ficar todo mundo olhando a tela da TV ou do celular para se distrair enquanto come, né? Mas poder compartilhar quais foram as coisas boas do dia. Se você tem o costume de meditar, que tal incluir essa parte na sua meditação também, né? Bom, hoje, uma quarta-feira qualquer, aconteceram várias situações incríveis para mim. Estava eu dando continuidade à minha campanha de divulgação do Pode Ter Paciência, entrando em contato com alguns amigos que já passaram na minha vida e de uma forma ou outra deixaram marcas nela. Foi muito bom poder conversar com eles novamente e saber que ainda se lembram de mim. Com alguns, inclusive, tive a oportunidade de aprofundar ainda mais nossa amizade, com apenas uma conversa sincera.
De outros, eu recebi elogios super inspiradores para continuar, de pessoas que gostaram tanto do meu trabalho a ponto de não aguentar ter que digitar tudo e me responder com áudios super calorosos. Amiga, eu amei o seu podcast. Eu amei muito. Bom, boa sorte na sua trajetória também. Não sei como que você vai fazer, ou onde você vai continuar assim, eu não sei. Mas eu amei muito o seu podcast, não para de fazer, tá? Eu vou acompanhar, eu já me inscrevi. E eu vou ver todos, entendeu? Eu amei, de verdade. Yumi do céu! Caramba, há quanto tempo? Desculpa, eu queria responder em áudio, porque eu acabei de escutar o seu podcast, os 6 aí que você me mandou, e eu preciso falar que eu amei muito, quase chorei aqui, inclusive. Cara, super parabéns pelo trabalho. E essa ideia de dar feedback, então tô dando aqui que eu adorei, inclusive eu como produtor musical, né, também, que trabalho um pouco com isso, tá muito bem produzido, cara. Tipo, o roteiro tá muito bem feito, a trilha sonora por trás, a equalização do áudio, cara, parabéns. Tipo, sério, de verdade, eu fiquei muito feliz em ter ouvido tudo isso daí, até me acalmou um pouco, inclusive, nesse momento que a gente tá de pandemia, né, a ansiedade tem gritado bastante. E é sempre muito massa ficar ouvindo esses trabalhos, cara. Então, super parabéns e obrigado por ter me mandado. Fiquei bem feliz. Inclusive, cara, tipo, eu defendo muito o pensamento de que eu sempre tento ajudar as pessoas à minha volta, que eu vejo que realmente estão lutando pelo que acreditam, sabe? Não é muito difícil reconhecer quando alguma coisa é feita de coração, e me parece ser o caso. Então, eu trabalho hoje com marketing digital, né? E eu tenho vários projetos, ideias de negócios e tal. E também o meu amigo aqui é dono de uma produtora, né? A gente, inclusive, está fazendo um podcast que tem uma pegada muito parecida de um amigo nosso. Então, se tu quiser ajuda com alguma coisa, que quer que seja, pode contar comigo, que eu vou ajudar sempre estagiar. Super parabéns aí pelo trabalho. Muito obrigado por ter mandado. Beijo. Alguns me deram dicas, afinal eu pedi um feedback, outros eu coloquei o papo em dia. Um desses amigos, o Henrique, ele me deu umas dicas e me conectou a um beatmaker muito bom, que tá agora com todo o prazer que eu posso expressar em minha voz. Digo, ele tá criando as nossas músicas personalizadas e adequadas pro podcast e pros nossos vídeos de camping também. Ah, que coisa maravilhosa, eu tô tão empolgada. Bom, além disso, eu fechei um pedido com o cliente também, encontrei uma confecção relacionada às minhas costuras um pouco mais barata do que de onde eu costumava pedir. E além disso, no final da noite, eu tive uma janta espetacular de uma receita de macarrãozinho, molho, cream cheese, queijo bem quentinho. Uma receita que a gente viu no TikTok na semana passada e que hoje a minha companheira foi quem preparou com todo amor e carinho. Como em tudo que ela faz, na verdade. E para acompanhar a refeição, eu tomei um shake gostoso, vitamínico e nutritivo que uma amiga do coração mandou para mim essa semana. Semana passada, né? Preocupada com a minha saúde por conta do peso. Olha só gratidão. Muito obrigada, Thaís. Ainda no final do dia, eu arranjei um tempo para fazer uma organização geral na casa que estava precisando, porque, como eu disse, o horário bagunçado fez minha casa uma bagunça. Bom, eu poderia ficar listando aqui vários detalhes meus do dia, mas eu não quero cansar vocês. Eu sei que foi um dia maravilhoso, cheio de gratidão, e exprimir tudo isso pra fora faz cair a ficha de que, apesar da correria, do estresse, de algumas possíveis discussões, o dia foi bom. Pra mim, maravilhoso. E é isso que eu e você, a gente precisa exercitar todos os dias, né? A gratidão. Mas não da boca pra fora, que nem a gente sempre faz, mas sentir isso de uma forma que você feche os olhos, né? Que você feche os olhos e sorria inconscientemente. Que seus pelos arrepiam só de se dar conta disso. Então, faz o exercício, considera o nosso desafio e me conta como foi sua experiência. Bom, foi triste ainda ver que alguns dos meus amigos viram minha mensagem e nem me responderam. Tipo, só lembra de mim pra essas coisas. Mas, tipo, eu sei que você me entende. A gente não tinha motivo pra se chamar pra conversar antes disso.
Por que não fazer como os outros e aproveitar o momento para reafirmar essa amizade que um dia esteve tão viva entre nós? Mas tudo bem, isso não me abalou, de verdade. Lembra do nosso último episódio falando sobre amizades? Então, caso você não tenha visto, eu vou disponibilizar no card, porque é um episódio com uma visão super significativa para que você consiga ter paz de verdade em uma área muito importante da sua vida que assombra grande parte de nós hoje em dia, conscientemente ou inconscientemente. Eu te vejo por lá. Muito obrigada!